Bem, estamos de volta com outra sessão no livro de Provérbios. E nós vamos começar em Provérbios capítulo 1, verso 1 até o verso 7. Vamos começar. Os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Bem, nós já vimos o verso 1 e agora veremos o verso 2. E encontraremos algumas verdades muito importantes que vão te colocar no caminho de crescer em sabedoria. Então a primeira frase é, para se conhecer a sabedoria e a instrução. A primeira coisa que eu quero ver aqui é a palavra conhecer. Na Bíblia hebraica, a palavra conhecer pode lidar com fatos. Todos nós precisamos conhecer fatos. Fatos científicos, históricos, matemáticos. Mas, especialmente nós, precisamos saber fatos sobre a Bíblia. Mas a palavra conhecer significa mais do que apenas compreender fatos. Ela também se refere a um relacionamento, a um companheirismo e intimidade. E o que eu estou tentando lhe dizer é que você precisa ter mais do que conhecimento na sua cabeça. Isso precisa se tornar uma parte de você. A sabedoria do livro de Provérbios precisa se tornar a sua amiga, sua companheira. Então, quando estudamos, não apenas memorizamos. E nós também oramos e também praticamos. E à medida que caminhamos ao longo da vida que temos, à medida que vamos à escola, ou fazemos homeschooling, ou vamos à igreja, ou brincamos com amigos, qualquer coisa que façamos, aquela sabedoria, o conhecimento de Deus está sempre conosco, nos guiando e nos corrigindo. Nós só não queremos estudar o livro de Provérbios de manhã e deixá-lo ali no nosso quarto. Mas nós aprendemos a palavra de Deus para que caminhemos com Deus e com sua sabedoria ao longo do dia. Então é dito, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Agora podemos pegar essas palavras e estudá-las muito tecnicamente, mas esse não é o nosso propósito aqui. Quando falamos sobre sabedoria, o que eu quero que você entenda? Que Deus é quem determina o que é sabedoria. Deus é todo sábio. Então, se você quer crescer em sabedoria, você vai crescer no conhecimento de Deus. E você vai crescer no conhecimento do que Deus ordenou. Seus preceitos, seus estatutos. Uma outra maneira que podemos ver isso é que a sabedoria está cultivando a mente de Cristo. Agora eu quero parar por um segundo e olhar para a palavra cultivando. Para mim, em minha vida, tem sido uma palavra muitíssimo importante. Eu descobri que quando eu estudo algo, isso não automaticamente se torna meu. Então, é como quando um fazendeiro sai e tem um terreno duro e ele quebra ele. E de novo, e então ele planta semente e mais semente, e então coloca coisas sobre essas sementes para que elas cresçam. Eu e você precisamos constantemente estar cultivando a mente de Cristo, para pensar como Cristo pensa. Para pensar como Cristo pensa. E como fazemos isso? Estudando o livro de Provérbios. Mas não só o livro de Provérbios. Todo o conselho de Deus, como revelado nas Escrituras. E também orando, clamando a Deus. Como veremos aqui no livro de Provérbios, a oração é muito importante para a sabedoria. E se você quer crescer em sabedoria, você deve pedir a Deus. E Deus está mais do que disposto a dar. Então ele diz, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Agora, com a palavra instrução, quero que veja algo que acho muitíssimo importante aqui. É uma palavra que também pode significar disciplina. E tem a ver com instrução moral e domínio próprio. Agora quero olhar para o relacionamento aqui entre moral e instrução. Eu e você não saímos do útero. Não nascemos sabendo como viver como um ser humano. Nós precisamos ser instruídos. Tem todo tipo de vozes nos dizendo o que devemos fazer.
Mas a voz que devemos prestar mais atenção é a voz de Deus em Sua palavra. Ele nos diz como viver moralmente, o que é certo e o que é errado. Ele nos instrui nela. Mas a instrução significa mais, novamente, que apenas conhecer algo. Tem a ver com disciplina. Disciplinando a nós mesmos, tendo controle próprio, é uma coisa muito importante. Quando eu era um jovem garoto, havia o chamado movimento hippie. O que eles faziam era simplesmente atacar todos os padrões de moralidade e filosofia. E religião e tudo mais. Ele virou o mundo de cabeça para baixo. E uma das coisas que você lia atrás nos adesivos de carros, e em muitos carros, era: se parece certo, faça. Esse é o verdadeiro oposto do modo que você deveria pensar. Tem muitas coisas que parecem boas para as pessoas, que são muito perigosas, muito destrutivas, muito prejudiciais, muito desonrosos, tanto para a sua humanidade, mas, mais importante, para Deus. Então, eu e você precisamos de instrução moral, e aqueles sentimentos que temos podem ser muito maravilhosos, mas eles precisam ser guiados e controlados pela palavra de Deus. E instrução significa mais do que apenas lê-la, mas você pratica, aplicando a palavra de Deus. Por muitos anos eu amei tiro com arco, e amei tiro com arco primitivo, em que você faz seu próprio arco de um pedaço único de madeira. E algumas vezes me pediam para ensinar as pessoas como atirar com o arco. E posso sentá-las e posso dar a elas muitos livros e instruí-los em muitas coisas. Mas, cedo ou tarde, eu vou ter que colocar um arco nas mãos deles. E eu tenho que mostrar a eles de novo, onde seus dedos devem ficar. Onde sua mão esquerda tem que ficar, onde sua mão direita. Quão alto seus cotovelos devem estar, para onde eles devem olhar. E eu tenho que mostrar isso a eles de novo, até que o que acontece? É uma coisa chamada memória muscular. Eles são ensinados. Seus músculos estão treinados. Eles sabem como responder de acordo com o que é certo. E é isso que temos que fazer no livro de Provérbios. Você não vai só ler o livro de Provérbios e, entendeu tudo. Você vai ter que lê-lo várias vezes, juntamente com o resto das Escrituras. Você vai ter que meditar nele, vai ter que memorizá-lo, mas também terá que praticá-lo. E então, no fim das contas, você também deve avaliar como eu me portei hoje. Quando meu irmão estava bravo comigo, como eu respondi? Eu respondi de acordo com a mente de Deus? Ou respondi de acordo com os meus sentimentos? Quando minha mãe me mandou lavar a louça após o jantar, como eu respondi? De acordo com a palavra de Deus ou de acordo com os meus desejos egoístas, meus pensamentos? Então, veja, nós precisamos disso. Nós precisamos dessa instrução moral. E precisamos aprender a como disciplinar a nós mesmos. Isso vem com praticar. Então ele avança e diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução. É isso que os provérbios lhe darão. E ele diz: para se entenderem as palavras da prudência. Literalmente, quando ele diz as palavras da prudência, palavras de prudência, são conselhos sábios. Agora, tem muitas pessoas fora que querem te dar conselhos. Não apenas pessoas no nível pessoal, tem a televisão, os filmes, a internet. Tantas pessoas falando com você, tantas vozes gritando com você. A maneira que você deve viver. Bem, você deve ser capaz de discernir o que é um conselho sábio e o que é um conselho perigoso, um conselho maligno, um falso conselho. E a palavra entenderem aqui, ele diz: para se entenderem as palavras da prudência. A palavra entenderem aqui significa literalmente ver, ser capaz de ver, de perceber, de ver através das coisas, de ser capaz de julgar o valor das coisas, ser capaz de pesá-los. Há duas maneiras que eu quero que você olhe para isso. Ao ler o livro de Provérbios, número 1, será capaz de ouvir o que as pessoas estão falando. E você será capaz de discernir isso é certo e isso é errado, porque você tem um padrão moral. E o que é padrão moral? É a palavra de Deus, a vontade de Deus, a mente de Cristo. Mas não apenas isso. Quando um homem sábio ou uma mulher sábia fala com você,
Você será capaz de entender, será capaz de absorver o conhecimento deles. Há um ditado. Alguém me perguntou certa vez como foi a sua conversa. E eu disse, bem, parece que eu estava falando com uma parede. Ou porque a pessoa não quis ouvir ou simplesmente não podia discernir as verdades que estavam sendo comunicadas. Sabe, você pode evoluir sua habilidade não apenas para discernir entre o bem e o mal, mas você pode aumentar a sua habilidade de ouvir um conselho sábio. E então tomar para si esse conhecimento e torná-lo seu. Agora, ele diz, para se receber a instrução. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Verso 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Agora, a primeira coisa que ele diz aqui é para se receber a instrução. Agora, dizemos que parece que estou falando grego. Às vezes, quando eu vejo professores, quando eles estão lidando com estudantes, e mais tarde eu pergunto a eles como eles foram, tudo o que eu disse àquele estudante simplesmente resvalou na testa dele. Não entrou nada na cabeça dele. Nós precisamos aprender como receber a instrução, como torná-la nossa. Uma das coisas que eu quero que você entenda, jovem, quando sentamos e lemos a Bíblia, nós não estamos lendo apenas as opiniões de algumas pessoas, alguma opinião falível de uma pessoa. Nós não estamos recebendo simplesmente alguma regulação de um professor humano. Este é o Senhor do universo, o Criador, o sustentador de todas as coisas, e daquele que tem domínio e é soberano sobre nós. Não há ninguém mais importante no universo e, quando ele fala, você precisa ouvir e você precisa saber como receber sua palavra e fazê-la sua, percebe? Quando eu era um garotinho, meu pai entrava e me acordava toda manhã, muitíssimo cedo. E ele sempre dizia, sabe, ele ria e dizia, sem descanso para os ímpios, levante-se. E nós saíamos e trabalhávamos na fazenda. E eu sempre pensei, bem, um dia eu sairei e serei independente. E eu vou dormir o tanto que eu quiser. Mas me lembro, depois que meu pai faleceu, no dia seguinte eu levantei na mesma hora que ele me acordaria. Por quê? Aquele ensinamento dele se tornou o meu. Eu gostando ou não. Ele me moldou e se tornou uma parte de mim. E é assim que tem que ser com a palavra de Deus. Jovem, ouça-me, há tão poucas pessoas que leem a Bíblia. Até mesmo aqueles que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, tem muito poucas pessoas que a tornam sua. Você pode ser um deles, indivíduos únicos, que sabe a palavra de Deus, que vive pela palavra de Deus, que é capaz de proclamar a palavra de Deus claramente aos outros. Então eu encorajo você a fazer isso. Agora ele diz, para se receber a instrução. Bem, essa é a palavra que nós também temos no verso 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Agora verso 3, para se receber a instrução do entendimento. Agora, eu quero que você dê uma olhada numa coisa. O autor de Provérbios repetiu a si mesmo. Agora, muitas vezes nos é dito para pararmos de ficar nos repetindo, mas você verá algo nas Escrituras. Ela se repete de novo e de novo. Até o apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo, às vezes, e ele queria muito enfatizar uma verdade, ele diria de novo e de novo e de novo. Porque o objetivo aqui não é etiqueta social. O objetivo aqui não é apenas que temos uma obra de arte, de literatura. O objetivo aqui é que você realmente aprenda. E muito do que veremos no capítulo 1, nós veremos em todo o livro de Provérbios. Deus constantemente dizendo a mesma coisa. Você vai descobrir que não há muitas coisas que você tem que saber. Você tem que saber algumas coisas, muito bem. Agora ele diz, para se receber a instrução. E ele vai falar de 4 coisas nas quais nós precisamos receber instrução. Ele diz, entendimento é a primeira, juízo é outra, justiça é outra,
e equidade. Agora, entendimento também pode ser traduzido como é traduzido na nova tradução em inglês. É traduzido como viver habilidosamente. E na ESV, negociações sábias. Agora, eu quero que saiba que meu propósito principal não é fazer de você um homem de negócios de sucesso ou um advogado brilhante. Mas o que eu quero que você veja é isso. A sua mais importante sabedoria é em como você lida com Deus. E em andar com Deus e carregar os mandamentos de Deus. E, ainda, ao mesmo tempo, o que eu quero que você veja, que sabedoria de Deus não é apenas para esse tipo de coisas. Mas a sabedoria de Deus lhes fará sábio cada área da sua vida. Como um advogado, como um médico, como um carpinteiro, como um homem de negócios. Em qualquer área ou profissão que você trabalhará. Qualquer coisa que você for fazer, o livro de Provérbios será uma bênção tremenda. Então você quer ser sábio em todo o seu comportamento? Até mesmo lidando com seus inimigos? Você quer ser sábio? Então o livro de Provérbios é para você. Mas não apenas entendimento, mas também justiça. Ele lhe dará instrução em justiça. O que é justiça? Justiça é tudo que se conforma com o caráter e a vontade revelada de Deus. Eu não posso pensar em nada mais importante do que ser instruído em justiça. Nós nos tornamos justos diante de Deus apenas através da fé em Jesus Cristo. Mas então nós queremos viver justamente o que significa. Nós queremos ser conformados aos padrões de Deus. Nós queremos que nosso caráter seja como o caráter de Deus. Nós queremos que nossas ações sejam como as ações de Deus. Então ele diz, entendimento, a justiça e então o juízo. Tem muitas coisas que nós podemos dizer aqui. Deixe-me pôr desse jeito. Juízo é praticar a justiça de Deus com os outros. Tratar os outros como Deus ordena. Você sempre verá nas Escrituras que há tanto um relacionamento vertical, como também um relacionamento horizontal. E isso é tão verdadeiro, jovem. Para estar justificado com Deus, nós precisamos estar bem com os outros. À medida do possível. Nós precisamos tentar estar bem com os outros. Nós precisamos tratar os outros como Deus gostaria que tratássemos elas. E, novamente, isso não vai sair do seu próprio coração, da sua própria mente, do seu próprio pensamento. Você mesmo vai ter que estudar a palavra de Deus, cultivar a mente de Cristo, estudar os mandamentos, os ensinamentos sobre o que a Bíblia diz sobre como lidar com os outros, com aqueles com autoridade sobre você, com pais, com mães, aqueles ao seu lado, irmãos e irmãs, aqueles, talvez, que um dia estarão sob sua autoridade. Como você vive? Como você trata uma pessoa que te trata bem? Como você trata uma pessoa que te trata com maldade? Tudo isso de acordo com os mandamentos de Deus. E então, equidade. Aqui a raiz da ideia é simplesmente ser franco, correto, justo, imparcial. Deixando de lado o egoísmo e o egocentrismo. E tratar os outros de maneira justa. Da maneira como você quer ser tratado. Agora, como isso é alcançado? Bem, isso começa consumindo a palavra de Deus. Saturando-se na verdade de Deus. Então, você saberá como agir. Agora, finalmente, eu quero que você dê uma olhada em algo. Nós temos 4 assuntos de instrução aqui. Entendimento, justiça, juízo e equidade. Com entendimento, justiça, juízo e equidade, elas têm tanto em comum, é como novamente uma repetição. Então, o que eu quero que você veja é o seguinte: Deus está empilhando um termo sobre o outro, apenas para te mostrar que nossa vida inteira deve ser conformada à imagem de Deus. Tudo o que fazemos, todo o aspecto. Sabe o que Paulo diz? Seja comendo ou bebendo, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Certo? Deus o abençoe e eu os vejo na próxima lição. Toda glória seja dada a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.